Durante muitos anos, eu achei que o meu desafio era encontrar o lugar certo. Eu empreendia, entregava resultados, eu vestia a camiseta da empresa. Eu era aquela pessoa que carregava a dor do dono. Mas quando o dia terminava, existia uma pergunta que continuava comigo. Por quê? Porque mesmo entregando tanto, eu nunca sentia que realmente pertencia. Eu não entendia. Eu achava que o problema estava em mim, ou na empresa, ou nas pessoas. Então eu fazia o que eu sempre soube fazer. Trabalhava mais, entregava mais, estudava mais, me dedicava mais. Tentava melhorar mais, mas aquela sensação continuava lá. E foi justamente essa busca que mudou completamente a minha vida. Eu comecei a compreender algo sobre as empresas que eu nunca havia percebido antes. Eu sou empreendedora desde 1990. Eu vivi empresas por dentro durante mais de 3 décadas. Como empresária, como colaboradora, como alguém apaixonada por construir. E durante todo esse tempo eu vi uma cena se repetir inúmeras vezes. Pessoas competentes perderem o brilho. Profissionais talentosos entregando muito menos do que eram capazes. Empresários investindo em gestão, em processos, em tecnologia. E ainda assim, sem conseguir despertar o melhor das suas equipes. Foi quando aquela pergunta deixou de ser apenas minha e passou a ser a pergunta de muitos empresários. Durante muito tempo, eu procurei respostas aonde quase todos procuram. Nos processos, na estratégia, na liderança, no comportamento. Até perceber que talvez eu estivesse olhando apenas para as consequências e não para a origem. Porque pessoas não trabalham apenas em empresas, pessoas vivem experiências dentro delas. E são essas experiências que determinam muito mais do que nós imaginamos. Porque essas experiências, elas determinam confiança, segurança, coragem, criatividade, comprometimento. Ou exatamente o contrário. Quanto mais eu trabalhava, quanto mais eu estudava o comportamento humano, mais eu percebia que pessoas não mudavam pessoas. Elas respondiam ao ambiente que estavam inseridas. Então, foi então que eu comecei a estudar a influência do ambiente sobre o comportamento humano. E quanto mais eu estudava, mais eu percebia que boas práticas produzem bem-estar. E aí vem uma ponte excelente. Uma boa alimentação muda o corpo. Um sono de qualidade muda o corpo. O exercício muda o corpo. Então eu comecei a me perguntar, e o ambiente? O que ele produz diariamente nas pessoas? E foi então que eu compreendi algo que hoje sustenta todo o meu trabalho. Empresas não são feitas apenas de processos, empresas são feitas de ambientes. E o ambiente nunca é neutro. Ele desperta, ele silencia, ele aproxima, ele afasta, ele fortalece. Ou ele faz com que pessoas extraordinárias passem a acreditar que são pessoas comuns. Talvez por isso eu me dedique tanto ao desenvolvimento dos empresários, porque eu acredito que toda empresa comunica muito antes de falar. Ela comunica através da forma como as pessoas se sentem quando entram naquele ambiente. Isso começa em quem lidera. Eu descobri que pessoas não respondem apenas ao que fazem. Elas respondem ao ambiente que as envolve. Hoje eu não trabalho apenas para melhorar empresas, eu trabalho para ampliar a consciência de quem as constrói. Porque eu acredito que empresários não deixam apenas um legado financeiro. Eles deixam marcas nas pessoas.
Eles criam ambientes onde alguém pode crescer ou apenas sobreviver. Então, talvez a pergunta nunca tenha sido como fazer a minha equipe produzir mais. Talvez a pergunta seja: o que as pessoas sentem quando convivem comigo? O que as pessoas sentem quando convivem comigo? Trazendo para dentro. Porque no final a empresa sempre expressa aquilo que a sua liderança sustenta. E foi isso que transformou a minha forma de empreender, a minha forma de liderar, de viver. Porque eu descobri que você não atrai o que você deseja. Você manifesta o que você sustenta. Muito obrigada.